Vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus, partindo agora para o capítulo 10, versículos de 5 a 15. Agora, irmãos, nós vamos entrar no segundo grande discurso contido no Evangelho de Mateus. Veja aqui que nós vamos falar agora que Mateus vai entrar agora no seu segundo grande discurso. Lembre-se que nós vimos lá na introdução do Evangelho de Mateus que o livro de Mateus ele é organizado em torno de 5 grandes discursos. O primeiro deles foi o Sermão do Monte, foi o sermão que encerrou a primeira sessão, a primeira parte do Evangelho de Mateus, certo? Então você teve ali aquela grande introdução e então o Sermão do Monte. Agora nós começamos no capítulo 8, uma série de ciclos que giram em torno da autoridade de Jesus e do discipulado. Então, Mateus estabelece a autoridade de Jesus e trata a respeito daqueles que querem seguir a Jesus. E então, Mateus vai encerrar essa segunda grande sessão aqui no seu livro, fazendo então o segundo grande discurso, que é um discurso a respeito do discipulado. Nesse discurso, o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito da missão dos seus discípulos e dos seus custos, ok? Esse é um discurso que é basicamente dividido em 4 partes. Você vai notar claramente que o Senhor Jesus vai falar sobre 4 assuntos aqui nesse seu discurso. O primeiro assunto é a natureza da sua missão, certo? Aqui vai do versículo 5 até o versículo 8. Em segundo lugar, Jesus vai falar da provisão da missão, de como os discípulos deveriam se sustentar na sua missão, que vai do versículo 9 ao 15. Em terceiro lugar, Jesus vai falar a respeito da oposição, da perseguição que a missão vai requerer, versículos 16 até o 39. E em quarto lugar, as recompensas da missão nos versículos 40 até o final do discurso, ok? Deixe-me dizer que esse discurso ele tem algumas dificuldades que nós não vamos entrar aqui, certo? Como, por exemplo, especialmente, eu me refiro aqui às dificuldades de harmonização. Então, os teólogos, eles debatem, os estudiosos do livro de Mateus debatem a respeito de como harmonizar esse discurso com os seus paralelos em Marcos e em Lucas, pois em Marcos e em Lucas esse discurso está separado em diferentes lugares. Então a dúvida é se Mateus compilou esses discursos em um só, isso é possível, ok? Ou se Mateus foi quem descreveu o discurso todo e Lucas e Marcos, por questões dos seus evangelhos, é que separaram em diferentes momentos. Eu não vou tratar sobre isso daqui, isso é um assunto que você não trataria em uma pregação, ok? Isso é um assunto, digamos assim, de bastidores do seu estudo para a defesa do Evangelho de Mateus. Então eu indico vocês o comentário de Carson, que tem em língua portuguesa, e em inglês você tem o The New American Commentary do Craig Blomberg, onde ele trata bastante extensivamente sobre essa questão, ok? Mas nós não vamos entrar neste tópico aqui. O mais importante é você saber que este sermão é um sermão a respeito do discipulado, certo? Então, nos versículos 2 até o versículo 4, nós temos ali o Senhor Jesus Cristo chamando os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, como Mateus descreve, ok? Então, Jesus orienta todos os seus discípulos a orar por trabalhadores para a sua obra. Jesus, então, chama os seus próprios trabalhadores, que são os 12 apóstolos. E a partir, então, do versículo 5, é que nós teremos aqui uma descrição mais detalhada das instruções que o Senhor Jesus Cristo deu para os seus apóstolos, para o ministério deles
durante o seu tempo aqui na Terra, ok? Então eu quero que você se lembre de um detalhe que eu falei que é fundamental na aula passada, que quando o Senhor Jesus Cristo chama mais trabalhadores, ou pede que oremos por mais trabalhadores para a seara, e ele chama então os seus próprios trabalhadores, o Senhor Jesus Cristo está unificando o seu ministério com o ministério dos seus apóstolos. Ele está transferindo a parte da sua autoridade messiânica para os seus apóstolos. E, portanto, o ministério dos 12 se tornaria, então, uma extensão do ministério de Jesus Cristo. Então, é muito importante que a gente entenda que esse discurso, portanto, ele é um discurso localizado naquele momento histórico. Então, ele vai ter algumas realidades aqui que, porventura, não vão ser a nossa mesma realidade, certo? Então, é a extensão do ministério de Jesus para os seus apóstolos e, portanto, a realidade descrita aqui nesse sermão, ela se aplica, em primeiro lugar, para os apóstolos de Jesus durante o tempo do seu ministério aqui na Terra. Então é importante que você entenda, portanto, que em primeiro lugar esse sermão aqui, esse discurso aqui de Jesus, ele se aplica para a situação dele e dos seus 12 apóstolos. Isso significa dizer que, portanto, ele não tem nenhuma significância para nós hoje? Absolutamente. Então, se esse texto foi registrado, é porque ele tem uma enorme significância para nós hoje, ok? Mas que nós precisamos fazer o trabalho básico da hermenêutica de saber diferenciar aquilo que é a situação dos discípulos ali, ou que seria a situação dos discípulos, e como aquilo, de alguma forma, se aplica para os nossos dias, ok? Então vamos começar aqui a análise desse discurso do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, dos versículos 5 ao versículo 8, nós temos aqui a missão dos discípulos, certo? A missão propriamente dita. Qual é a missão de Jesus? Note que o texto começa falando que o Senhor Jesus Cristo dirige suas palavras a estes 12, ok? Então você nota aqui um paralelo com Mateus capítulo 5, onde é dito que o Senhor Jesus subiu ao monte e aproximaram-se os seus discípulos. Agora o Senhor Jesus Cristo está falando diretamente a estes 12. Então lembre-se do que eu acabei de falar. Este é um discurso que tem uma relação histórica, uma relação situacional, mais envolvida com o ministério de Jesus e a extensão do seu ministério através dos seus 12 apóstolos. Então o texto diz que a estes 12 Jesus enviou. Então note que no ministério de Jesus aqui neste mundo, você tem algumas narrativas que apontam para o fato de Jesus ter feito comissões para os seus discípulos, certo? Então, Jesus, ele envia os seus discípulos, esses 12, em uma missão, e em outro momento nós vemos Jesus fazendo o envio dos 70 em outras missões. Então, durante o ministério de Jesus, você teve algumas missões específicas onde Jesus manda os seus discípulos trabalhar, fazerem como uma espécie de extensão do seu ministério. Então Jesus estava fazendo o ministério da seara, colhendo os frutos do reino. Os seus discípulos, então, eram a extensão do seu ministério de colher os frutos do reino. Então note que aqui é dito que Jesus enviou. A palavra traduzida por enviar aqui é a palavrinha grega apostelo, certo? Então os apóstolos são aqueles que são enviados por Jesus. Então a estes 12 Jesus enviou, dando as seguintes instruções. Então, a partir daí é que começa o discurso. E a primeira parte do discurso, ela é formada por basicamente duas negativas. A primeira negativa é essa daqui, ok?
não tomeis rumo aos gentios. E a segunda negativa é essa no versículo 9 aqui, não vos provereis de ouro. Então isso nos indica que o discurso do Senhor Jesus Cristo, ele começa com dois assuntos. O primeiro assunto é a missão, ou a natureza da missão deles. Para quem eles deveriam trabalhar? Para onde eles deveriam ir? Qual era o público-alvo principal ou inicial do trabalho dos discípulos? O Senhor Jesus Cristo, então, começa dizendo, não tomeis rumos aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui já começa um ponto muito interessante, ok? Jesus começa fazendo uma proibição de que o trabalho dos seus discípulos deveria ser focado nas ovelhas perdidas de Israel. Lembre-se que no capítulo 9, Mateus já havia mostrado Jesus trabalhando esse ponto, mostrando que ele veio não para os sãos, mas para os doentes. E lembre-se que eu expliquei para vocês que os sãos ali, você não tem como interpretar aquilo como irônico, certo? Você não tem como saber que Jesus está dizendo aqueles que se acham sãos. Não, Jesus está falando que o seu público-alvo são aqueles que são da comunidade de Israel, mas estão perdidos, estão longe da aliança, são os excluídos da religiosidade judaica. Então, esse é o público-alvo de Jesus. E esse, portanto, deveria ser o público-alvo dos seus discípulos naquele momento, ok? Agora, por que eu estou dizendo naquele momento? Veja como é importante a observação que eu fiz agora há pouco. Porque o próprio Evangelho de Mateus, mais para frente, tanto neste discurso, quanto no final do Evangelho de Mateus, Jesus fala da missão dos seus discípulos a todas as nações, ok? Então, após a sua ressurreição, é que o ministério dos discípulos é destinado para todas as nações. Agora, neste momento histórico, no momento em que o Senhor Jesus Cristo dá o seu discurso para os seus discípulos, durante o seu ministério ali na Galileia, Jesus dá uma preferência para Israel, uma preferência para aqueles que são da nação de Israel. E isso naturalmente levanta a seguinte questão: por que Jesus deu preferência para as ovelhas perdidas da casa de Israel aqui na sua primeira comissão? A prioridade de Israel, irmãos, é um tema muito recorrente no Novo Testamento, ok? Então, embora a descendência física de Abraão, ser descendente físico de Abraão, ser um israelita, não é um fator necessário para você fazer parte da aliança. João Batista mostra isso, que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, mas o fato é que havia uma prioridade sobre os judeus. Então, o apóstolo Paulo vai explicar que dos judeus descendem os patriarcas, dos judeus são as alianças. Então, todas as promessas do Antigo Testamento que estavam se cumprindo na época de Jesus foram promessas feitas para a descendência física de Abraão. Então, aqui você tem o Senhor Jesus Cristo expressando uma ideia que existia no Antigo Testamento e que foi mantida no Novo Testamento. A ideia de que as promessas, as profecias, as alianças, elas eram primeiro para o judeu e depois para o grego.
Então existe uma prioridade do judeu e depois para o grego. Você vai perceber no restante do Novo Testamento que essa prioridade ela foi mantida. No livro de Atos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo traça: sereis minha testemunha na Judéia e Samaria, certo? Então, primeiro Jerusalém na Judéia, ou seja, primeiro na nação de Israel e depois partindo para os outros povos. Você tem o ministério de Pedro sendo focado ali em Jerusalém. Você tem o ministério do apóstolo Paulo e Barnabé, focado em ir nas sinagogas. Eles geralmente procuravam as sinagogas, e foi só em determinado momento no seu ministério que ele decidiu então partir com tudo para o ministério no meio dos gentios. Então isso foi acontecendo. No ano 70, com a destruição do templo, os judeus saíram dali daquela terra e se espalharam pelo mundo todo, acabando até por se confundir com o restante do mundo. Então, hoje em dia, é até difícil estruturalmente ou estrategicamente você cumprir essa comissão de ir primeiramente para os judeus. Mas naquele momento histórico era aquela prioridade, certo? Então, o que acontece é que durante a história, isso já é descrito no Novo Testamento, os gentios acabaram se tornando então a maioria dentro da igreja do corpo de Cristo. Os gentios acabaram se tornando a preeminência. Houve uma conversão muito maior no mundo gentílico do que no meio dos judeus, ok? Mas esse texto aqui nos mostra, então, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não quer criar uma separação das heranças do Antigo Testamento. Ele não veio abolir o Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus Cristo quer que a base do seu novo povo que ele estava para criar, na sua nova aliança, seja formada pelo mesmo povo que foi no Antigo Testamento, seja formada por judeus. Os 12 apóstolos são judeus. E ele quer que esses apóstolos focalizem o seu ministério no meio dos judeus. Então, os judeus deveriam ser a base da igreja nascente ali. E o que aconteceu foi de fato isso. Os judeus se tornaram uma base. E a partir dos judeus, os gentios conheceram o evangelho. A partir daquele grupo fundacional de judeus, depois os gentios receberam o evangelho e acabaram se tornando a maioria. E dessa união de judeus e gentios, através do evangelho, nós chamamos de igreja. Porém, os crentes gentios precisam reconhecer também que existe uma prioridade de Israel na história redentiva. É primeiro os judeus, depois o grego, certo? Então, o Novo Testamento mantém o senso de que os judeus vêm primeiro. Isso é muito claro em Romanos. Em Romanos, Paulo escrevendo para os romanos, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Primeiro em que lugar? Primeiro no sentido histórico redentivo. O evangelho foi pregado primeiro para o judeu, para que a partir deste grupo de judeus o evangelho chegasse até os gentios, e então da união de judeus e gentios você tem a constituição da igreja. Então a missão de Jesus aqui para os discípulos, ela tem, portanto, um público-alvo, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então lembre-se disso, que aqui no versículo 5 e versículo 6, você tem o público-alvo. No versículo 7, você tem aqui o conteúdo da missão. Qual é o conteúdo da missão dos discípulos? É pregar que está próximo o reino
dos céus, ok? Então, Jesus aqui está dizendo que a mensagem central dos seus discípulos deveria ser aquilo que João Batista já tinha feito e Jesus já tinha feito: o arrependimento por causa da chegada do reino dos céus. Essa ideiazinha, nós já trabalhamos sobre isso, essa ideia aqui de que está próximo, ela tem a ideia de chegar, ok? Então, a ideia de estar próximo é que já chegou, ok? Não é de algo que ainda vai chegar. O reino de Deus está próximo é porque ele já está entre nós. Então, o Senhor Jesus Cristo disse que o conteúdo da mensagem dos discípulos deveria ser a pregação de que o reino de Deus havia chegado. Essa mesma mensagem é a mensagem que a igreja hoje também deve pregar, certo? O chamado Evangelho do Reino. Então, o conteúdo da missão é o Evangelho, é a chegada do plano de Deus para a salvação, é a chegada da nova aliança, é a chegada do Messias. O Messias já veio, o Messias já começou o seu reino e ele está então fazendo a colheita, ele está fazendo a seara, ele está chamando os filhos do reino para habitarem com ele no seu reino quando ele vier, certo? Agora, obviamente que nesse momento Jesus ainda não começou a trabalhar a ideia da sua segunda vinda com seus discípulos. Ele vai começar a fazer isso a partir do capítulo 13. Mas nesse ponto aqui, o Senhor Jesus Cristo diz que o conteúdo da sua missão é a pregação da chegada do reino dos céus. Agora veja que Jesus coloca aqui a tríade, certo? Que é a tríade. Na verdade, ele cita dois elementos daquela tríade de pregar, ensinar e curar. Ele diz pregai e também, em terceiro lugar, ele diz que o ministério dos seus discípulos é um ministério também de curar enfermos, ressuscitar demônios, purificar leprosos, expelir demônios, ressuscitar mortos, desculpe, certo? Essas palavras aqui, curar, ressuscitar, purificar leprosos, expelir demônios, tudo isso daqui são milagres. E todos estes milagres são sinais, ok? Então, por que Jesus dá esse tipo de poder para os seus discípulos? Porque eles receberam, então, sinais, bênçãos para realizar sinais que confirmem o ministério da palavra que eles estavam proclamando, ok? Então, eles receberam essas bênçãos graciosas, essas autoridades do Senhor Jesus Cristo, eles receberam de graça. E, portanto, eles deveriam distribuir de graça, sem esperar remuneração. E isso já nos prepara, então, para o próximo tópico, ok? Mas, sem esperar remuneração, era como os discípulos deveriam se comportar. Então, eles deveriam estender essas bênçãos, porque elas sinalizavam a chegada do reino. Note mais uma vez aqui, irmãos, que nos evangelhos, o ministério miraculoso, poderoso, digamos assim, dos apóstolos, é daquela forma porque é uma extensão do ministério de Jesus. Então Jesus dá a sua autoridade para os apóstolos, ele estende a sua autoridade para os apóstolos. Aquilo que foi construído no capítulo 8 e no capítulo 9 da autoridade de Jesus sobre os poderes do mal, sobre as doenças, tudo mais, ele estende para os apóstolos, porque à medida que os apóstolos cumprem esse ministério miraculoso e pregam o evangelho do reino, eles estão sinalizando a chegada do Messias. Então, tudo isso são sinais da chegada do Messias, ok? Então, é muito importante que você entenda isso. Isso tem uma aplicação muito relevante para os nossos dias, que é o quê?
O ministério de Jesus, o ministério de milagres, não é meramente filantrópico. Jesus não era uma instituição filantrópica. Alguém que curava os enfermos, que expelia demônios, que ressuscitava os mortos, como os hospitais fazem de certa forma, ok? Curando doentes, mas os hospitais fazem isso por filantropia, apenas pensando no bem-estar das pessoas. O Senhor Jesus Cristo amava as pessoas e fazia as coisas pensando no seu bem-estar. Mas aquele ministério miraculoso de Jesus era um sinal da chegada do reino. Eles apontavam para a chegada do reino. Eles credibilizavam a mensagem do perdão, a mensagem da chegada da salvação, a chegada da ética do reino e tudo mais, ok? Então é nessa perspectiva que devem ser vistos os milagres, os sinais do reino, certo, irmãos? Então nós vamos dar uma paradinha por aqui, lembrando a você então o seguinte: qual é a missão dos discípulos, o público-alvo? Em primeiro lugar, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual é o conteúdo da missão? É a pregação do reino, ok? E qual é, então, o poder da missão? A cura, os milagres, a autoridade de Jesus dada para os seus discípulos. Como é que isso pode, então, como é que tudo isso pode, então, se aplicar nos nossos dias? Nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, precisamos nos conectar com o ministério apostólico. O ministério dos apóstolos é a extensão do ministério de Jesus. Quando nós nos ligamos a Jesus, nós nos ligamos aos apóstolos. Então nós precisamos procurar com que a nossa teologia, com que a nossa fé seja totalmente alicerçada no ministério dos apóstolos, ok? Nós precisamos nos conectar com o ministério apostólico. Isso é feito através da habitação do Espírito Santo, o mesmo Espírito derramado sobre eles é derramado sobre nós, mas é isso também feito através da fé. O livro de Jonas vai nos dizer ali, o livro de Judas vai nos dizer que essa foi a fé que foi de uma vez por toda nos entregue. Então nós precisamos nos unir à fé apostólica, ok? Isso é, em primeiro lugar, a primeira relevância. Em segundo lugar, nós precisamos entender que nós que somos gentios, nós somos uma extensão do ministério para os judeus, precisamos continuar orando pela evangelização dos judeus, precisamos continuar investindo em missões para os judeus, embora nós entendamos, certo, que não existe uma prioridade soteriológica sobre os judeus, ou seja, eles não têm mais promessas do que nós, mas existe uma prioridade histórico-redentiva. É a partir dos judeus, é através da salvação dos judeus, que Deus traz salvação para o restante do mundo. É isso que Paulo vai dizer em Romanos de 9 a 11, ok? E uma outra lição também é que na igreja dos dias de hoje nós jamais podemos enfatizar curas e essas coisas como se isso fosse um método atrativo de pessoas. Jesus nunca fez isso. Curas e milagres eram sinais, ok? Então isso é muito importante na sua teologia. São sinais da chegada do rei. Então vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.